Oi meus amores, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e esse vídeo é especial porque é a segunda aula do nosso cursinho de crochê. Eu sei que eu devia uma semana aí que eu não fiz aula, mas gente, paciência que logo vocês vão saber que vai estar tudo regularizado, fechou? Hoje a gente vai botar a mão na massa no nosso trabalho, literalmente. E aí, curtiram a nossa primeira aula onde a gente falou a respeito dos tipos de pontos, como que é cada tipo de ponto? Hoje a gente vai começar a falar a respeito de pontos agrupados. Mas, Aglaia, por que você não começa falando de pontos planos? Eu falei para vocês que quando a gente foi começar o cursinho, que eu faria o nosso cursinho a partir das peças que a gente fosse produzir ao longo da semana. Essa semana a gente vai trabalhar com bastante pontos, vamos dizer assim, que são pontos agrupados. A gente vai fazer ponto folha, vai ter ponto pipoca, vai ter ponto puff. E hoje a gente vai aprender mais ou menos o que é cada um desses pontos, tá bom? Lembrando que o ponto puff, ele tanto substitui o ponto, mas antes de dizer para que ele substitui, já deixa aquele like, se inscreve, compartilha nas suas redes sociais, chama geral para vir para os nossos vídeos, porque, gente, tá, ó, tá uma maravilha. Você já conhece nosso canal, sempre tem conteúdo bom, sempre tem coisa nova, e eu tenho certeza que vocês vão curtir muito a aulinha de hoje, tá? Voltando ao assunto, o ponto puff, ele tanto substitui o ponto folha com o ponto pipoca. O ponto puff, ele é uma variação, vamos dizer assim, do ponto folha. Vamos dizer assim, o ponto folha é o ponto mais econômico, tá? E o ponto pipoca é o ponto que mais gasta fio. Para fazer o ponto pipoca, e já a gente vai fazer ele, você precisa fazer vários pontos altos no mesmo ponto de base e fechar como se for no último ponto. Você deixa o ponto continuar esperando, volta e puxa de cá para seguir a carreira. Então vamos imaginar o seguinte: se eu precisasse de 1 metro para fazer um ponto alto normal, eu iria gastar fazendo ponto pipoca 7 metros de linha, porque eu precisaria de 7 pontos para ter um ponto pipoca, que vai ocupar o espaço de um único ponto, tá? Mais ou menos isso. No caso do ponto folha, você vai puxar metade do primeiro, metade do segundo, metade do terceiro e arrematar. No caso do ponto puff, você tem algumas vantagens. O ponto puff você pode fazer de qualquer tamanho, sem precisar alto duplo, alto triplo, nada disso. Porque ele é bem mais simples. Eu acredito que dos três, o ponto puff ele é o mais simples de ser executado e o que também vai ter um efeito mais interessante. Por um motivo bem simples. O ponto pipoca tem um relevo bem grande e já tem um relevo mais elevado. O ponto folha ele é bem planinho. E o ponto puff ele pode ficar nesse intermediário, que nem é tão alto nem é tão baixo. Ele não fica tão alto nem tão baixo. Eu acredito que ele vai ficar muito bem. Com relação aos fios que a gente pode usar para empregar todos esses pontos, eu nunca fiz ponto puff com fio muito fino, como o fio Clé, o fio claro, eu nunca fiz. Já fiz ponto pipoca com fio Clé? Já. Já fiz ponto pipoca com lã? Já. Já fiz ponto puff com lã? Já. Mas eu nunca fiz ponto puff usando um fio bem fininho. Vai ser a primeira vez. Como vocês sabem aqui no canal, o vestido de final de ano vai ser o vestido da Vanessa Montoro. Aquele vestido lindo da Vanessa Montoro, inspirado naquele vestido dela. Até porque eu já alterei, já separei alguns padrões de pontos que a gente pode usar para substituir. E a peça vai ficar muito parecida ou com algumas pequenas variações, né? E deixando claro, gente, eu não tô copiando a Vanessa Montoro. Eu tô fazendo a minha peça a partir de uma criação dela e atendendo os pedidos que vocês sempre me mandam, tá? Se vocês tiverem alguma outra peça que vocês quiserem muito que eu faça, pode ser dela de outra pessoa, me manda no Instagram. Aquele vestido foi escolhido graças a uma série de coisinhas que a gente tinha conversando e pensando aqui no canal. E em uma live a gente chegou à conclusão que aquele era o melhor vestido a ser feito, tá? Então não se preocupem, logo ele venha lá. Tem outros projetos que eu tô aí, ó, de olho, tô assuntando, maquinetando aqui nos meus neurônios, que logo a gente vai fazer também. Tem muita peça legal. Então agora a gente vai lá pra bancada, para começar a executar. A gente vai aprender hoje a fazer ponto pipoca, ponto puff e o ponto folha, tá? Lembrando que esses três pontos, eles três se substituem. Ah, Glenn, mas tem algum outro ponto que possa ser usado para substituir? Outro ponto que você pode usar para substituir é o ponto pipoca irlandês, que é exatamente o ponto puff. Não tem, esses três são os três pontos que se substituem, um vai substituir o outro e o efeito vai ser bem semelhante. Como eu falei, o ponto pipoca é aquele que vai ter o relevo mais avantajado, que vai ficar mais volumoso. O ponto folha é aquele que vai ficar bem planinho, bem rente, que não vai ter volume nenhum.
E o ponto puff é intermediário, tanto em gastar linha como no efeito que você tem na sua peça. Ok? Bora lá para a bancada aprender um pouquinho? Bora! Bora lá, eu vou começar, gente, fazendo com vocês, usando essa linha aqui, que é bem grossa, tá? Essa aqui é um barbante Apollo, número 6, e eu vou fazer com vocês o ponto pipoca, o ponto folha e o ponto puff. Por que eu tô usando um fio tão grosso? Para que facilite na hora de vocês verem como que faz. E vou explicar também para vocês uma coisa. Tudo quanto eu faço com ponto folha, eu posso fazer com o ponto pipoca e com o ponto puff, tá? Ah, e não quer dizer que se eu vi uma peça que foi feita com ponto pipoca, eu posso fazer ela com ponto puff, posso fazer com ponto folha? Exatamente, e a mesma coisa vai para todos os outros. Por isso que muitas vezes eu troco o ponto folha por ponto pipoca, ou ponto pipoca por ponto folha. Não é que não seja, porque você pode também substituir, tá? Esse fio aqui é porque ele é mais fácil a gente usar para fazer. Para começar, o ponto pipoca, ele não precisa ser múltiplo de ninguém. Não precisa ser múltiplo? Não. Então vamos lá, vou fazer uma correntinha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos fazer 12 correntinhas, tá? Uma diferença do ponto pipoca para os demais é que ele não precisa ser múltiplo, tá? Eu vou fazer também 1, 2, 3 correntinhas. Para o ponto pipoca, eu preciso de uma base. Como assim, eu preciso fazer uma base ou de ponto alto, ou de ponto baixo, ou de meio ponto alto, para poder começar. Por quê? Começar o ponto pipoca direto da alça de correntinha, da carreira de correntinhas, dá um trabalho insuportável. Eu particularmente prefiro começar a partir de uma carreira de pontos altos, tá? Lembrando que hoje a gente vai aprender a fazer o ponto, tá? A aplicação é você quem coloca aí. Então, um ponto para cada ponto da minha base. Eu peguei a cadeira errada para sentar aqui com vocês hoje. Vamos lá. Fazer um pontinho para cada ponto da minha base. Eu vou fazendo aqui, ó. O ponto folha, você precisa, dependendo do que você estiver fazendo, você vai precisar talvez de um ponto para fazer o desenho que você quiser fazer. Você vai precisar sim de uma quantidade múltipla de pontos. O ponto pipoca não tem isso não, tá? Bora lá. Dá para fazer tanto enfileirado como desemparelhado, tá? Lembrando que hoje a gente vai aprender só técnica. Fiz a minha carreira de base para fazer o meu ponto pipoca. Vou virar o meu trabalho. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou assar minha agulha. Eu vou vir nesse primeiro ponto e vou fazer 1, no mesmo ponto 2, no mesmo ponto 3, no mesmo ponto 4, no mesmo ponto 5. Você pode colocar de 5 até 7 pontos, tá? Ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom maior. Tá, ó, coloquei 5 pontos no mesmo ponto da minha base. Para fazer o ponto pipoca, eu vou aumentar minha laçada ali. Vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto. Vou vir nessa laçada que eu deixei a minha espera aqui atrás. Vou apertar. Vou laçar o meu fio com a agulha por dentro. Vou puxar por dentro dessa alcinha e por dentro desse ponto aqui, ó. No avesso, ele fica desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Como que fica o avesso? Vou fazer uma correntinha, laçar minha agulha. Posso fazer no ponto seguinte? Não, vou pular um ponto. E no seguinte eu faço. Ah, Glei, dá pra fazer ponto, dá pra fazer leque de pipoca? Dá. Vamos novamente, ó. 1, 2, 3, 4, mais um ponto aqui, 5. Mais uma vez, deixo a alcinha à minha espera, venho nesse primeiro ponto aqui, ó, onde eu tô colocando a minha agulha, vou lá atrás da alcinha, ajusto a laçada no ponto, passo por trás do fio, puxo por dentro dele, por dentro desse, faço uma correntinha, pulo esse ponto, no da frente eu repito, tá? Isso é ponto pipoca.
Sempre vou fazer isso. Ah, Gle, por que você coloca a correntinha? E por que você não faz no ponto da frente? O ponto pipoca já tem um relevo bem grande. E se você quiser colocar duas correntinhas aqui de separação, vale muito, tá? Essa correntinha aqui, ela serve basicamente para você amarrar o ponto. Ela não é uma correntinha de separação. Se você quiser colocar duas correntinhas de separação, o seu trabalho nem vai encolher para dentro, nem vai enlarguecer, tá bom? Tanto dá para fazer ele emparelhado, fazendo as filinhas. Quem usa muito ponto pipoca, 3, 4, mais um ponto, 5. Quem usa muito ponto pipoca, gente, é a Ellen Rundell, nos trabalhos dela. E é muito bonito. E tá aqui, ó. Fiz mais um. O pauzinho fica à minha espera. Eu venho aqui, puxo por dentro. Vou lá atrás, eu ajusto a minha laçada da agulha. Vou lá atrás, puxo por dentro da alça que eu tinha feito. Por dentro dessa daqui. Vou fazer a correntinha de amarrar o ponto e mais uma correntinha. Pulo esse. No da frente, repito, tá? A Ellen Rundell tem peças incríveis de ponto pipoca. Tá? Olha a diferença aqui de quando eu coloco as duas correntinhas para quando eu só coloco uma, tá? Ó. O ponto tende a puxar para trás. Então, sempre coloco uma correntinha extra, tá? E a Ellen Rundell tem peças incríveis de pipoca. Gente, eu vou terminar essa carreira aqui e vou voltar com vocês pra gente fazer a segunda carreira. Porque a minha segunda carreira, a minha pipoca tem que... Ponto pipoca tem outra coisa, gente. Ao contrário do ponto folha e do ponto puff, ponto pipoca tem direito e tem avesso. Olha só. Esse é o avesso do ponto pipoca, tá vendo? O lado direito é esse aqui. Ponto pipoca é muito indicado pra você trabalhar em tubular. Eu não curto muito ponto pipoca em ida e volta. Por um motivo bem simples. Quando eu terminar essa carreira aqui, para trabalhar voltando, eu tenho que passar uma carreira de ponto baixo aqui, que é como se fosse uma carreira de avesso do tricô, né? E por cima dela eu venho com a minha outra carreira de ponto pipoca voltando para cá, tá? Aí eu vou sempre ter que trabalhar. Só um segundo aqui. Olha só. Aqui eu tô terminando minha carreira, eu vou fazer uma, duas correntinhas, laço, ignoro esse ponto. Da frente eu faço um ponto alto. Esse é meu ponto de borda lateral, tá? Outra coisa, eu tô pulando um ponto de base, gente, por um motivo bem simples. O ponto pipoca com a linha muito grossa, ele tem um relevo muito grande, que se eu colocar no ponto que fica aqui do lado, ele não vai ficar legal. Ele vai ficar meio que um babado, tá? Virar meu trabalho. E temos problema. Pode cantar aquele negócio, Houston, temos um problema e é um senhor problema. Por quê? Porque esse ponto tem direito e avesso. Dá para trabalhar aqui fazendo direito para lá? Não tento. Nunca tentei, gente, mas eu nunca vou tentar. Vou fazer duas correntinhas para subir. E aí eu faço um ponto baixo para cada ponto da minha base. Quando eu chego aqui em cima do ponto baixo, em cima do ponto pipoca, lembra que a gente fez a correntinha? Então, eu faço o ponto baixo em cima daquela correntinha, tá bom? E aí eu só sigo o meu trabalho, um ponto para cada correntinha da minha base. Aí, Glenn, mas não fica estranho com esse ponto, esse meio ponto no meio, com esse ponto baixo aí no meio? Gente, não tem outro jeito de ser feito, tá? Até chegar do outro lado. Cheguei do outro lado, eu vou voltar fazendo meu ponto pipoca. Lembrando que tenta sempre colocar a mesma quantidade de pontos. A quantidade de pontos baixos deve ser a mesma quantidade de pontos altos que você fez nessa daqui. A diferença é só uma. Que um vai ter essa pequena separação aqui de um para o outro, tá? Aqui em cima é só você repetir. Vou começar aqui, faço as 3 correntinhas, as 5 correntinhas para subir. Pulo o primeiro ponto, no ponto seguinte e faço, que vai ficar em linha reta com esse. Como você vai pegar aqui dentro do ponto, a diferença vai ficar bem pequena. E o relevo desse e o relevo de baixo e de cima vai ficar bem confundido, ninguém vai nem notar que tem a carreira de ponto baixo no meio. Para trabalhar em tubular, cheguei no último aqui, eu fecho, subo as minhas correntinhas total que eu necessito, já venho direto aqui para dentro da alcinha, para esse buraquinho aqui, tá? Vou vir direto para esse buraquinho aqui, que ó, tá esse buraquinho aqui, ó. Esse buraquinho aqui você já vai fazer o ponto aqui dentro normalmente. Agora, bora aprender a fazer o ponto folha? Bora lá. Aqui eu tenho o ponto, as 12 correntinhas igual eu fiz aqui. Gente, faltou uma coisa que eu preciso falar para vocês. Quando eu falei aqui que tentar fazendo ponto, você pode fazer a mesma coisa aqui com ponto alto duplo, com ponto alto triplo, para o tamanho que você desejar, tá? Não obrigatoriamente você tem que fazer com ponto alto. Eu fiz com ponto alto porque eu estou usando uma linha muito grossa. Se você quiser usar uma linha mais fina e quiser que o ponto fique maior, faça com o ponto alto duplo. E uma coisa, estava esquecendo. Isso aqui também dá pra fazer com carreira dupla. Sabe quando você faz 2 carreiras de uma vez só? Dá pra fazer também, tá bom? Bora lá. Fiz aqui a minha correntinha. Agora eu vou laçar a minha agulha. Eu vou contar daqui, ó.
uma, duas. Na terceira, que é nessa, aliás, a terceira nessa que é daqui, ó. Vou na quarta correntinha, ó. Vou puxar, ó, faço a metade do meu ponto. Laço minha agulha novamente aqui dentro, eu puxo, faço a metade do meu ponto. Pera, Gleia. Você já tá fazendo o ponto folha? Tô. Já fiz o ponto folha. Uma correntinha que é de arremate. Vou pular esse, no da frente, novamente eu vou fazer, ó, metade do primeiro, metade do segundo, metade do terceiro, puxo por dentro desse, ó, assim, e amarro. Correntinha. Pula um, no da frente, metade do primeiro, metade do segundo, metade do terceiro. Ah, Gléo, eu posso fazer todos os pontos assim? Gente, por que eu não posso? Por que eu posso fazer uma casa inteirinha só com ponto folha? Pode, vai ficar muito bonito. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Esse ponto folha, ele é um ponto de detalhe. É um ponto para você colocar no final de um leque, para você colocar em outra coisa do tipo. Ele não é um ponto para você produzir uma peça inteirinha com ele. Pula um ponto no da frente, novamente. Metade do primeiro, metade do segundo. E mais uma vez a metade do meu terceiro ponto. Puxo por dentro, puxa, arremata todo mundo junto. Correntinha. Então, essa correntinha aqui tanto serve para amarrar, como serve para você dar o espaço. Aí eu venho aqui, vou fazer meu último ponto. Folha. Metade do primeiro, metade do segundo, metade do terceiro. Solto só duas alças e aqui, ó, eu arremato. Aham, cheguei. Segunda carreira, galera, como que a gente vai fazer? Mesma coisa, eu viro meu trabalho. Uma, duas, três correntinhas. Tá vendo esse ponto aqui, ó? Em cima do ponto folha, que eu fiz aqui anterior, aqui, ó. Vou vir aqui em cima dele e vou puxar. Metade do primeiro, laço minha agulha. Puxo. Solto só essas duas alças aqui, ó. Metade do segundo, arremato. Correntinha, laço. Pulo, aqui em cima do segundo ponto folha da frente. Metade do primeiro, metade do segundo, puxo, puxa, metade do terceiro, arremata. Assim tá feito o nosso ponto folha. O ponto folha, na minha opinião, é o mais simples. Vou colocar aqui um do lado do outro, olha. Vocês estão vendo que tem a diferença é bem pequena. Esse aqui só é mais plano e esse aqui tem um volume. Mas os efeitos são bem próximos. Dependendo do fio, você não vai nem encontrar diferença de efeito. Outra coisa, o ponto folha, o que ele vai te proporcionar é a possibilidade de você trabalhar direito e avesso, ida e volta, tubular e uma infinidade de outros pontos. Você não precisa fazer essa carreira como no ponto pipoca, essa carreirinha de carreira de volta, né? A gente faz a carreira de ida fazendo efeito, carreira de volta sem efeito. No caso esse aqui eu não preciso, eu posso fazer ida e volta. Dá para fazer intercalado? Dá. O lugar de você poderia começar aqui só com as 4 correntinhas, vindo para esse espaço entre um e outro e ter feito. Quando eu fiz aquela correntinha de separação, sabe? Daria certo também. Agora vamos aprender o ponto puff? Belezinha, olha só. Fiz aqui as minhas 12 correntinhas igual eu fiz em todos os outros, tá? Para o ponto puff, eu vou precisar de um ponto de borda lateral. Vou fazer o seguinte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No quarto, que é nesse aqui, eu vou laçar minha agulha, passar aqui dentro e vou puxar a linha. Laçar minha agulha, venho aqui dentro, puxo a linha. Eu não tô soltando o ponto, tá? Laço minha agulha, venho aqui dentro, puxo a linha. Laço minha agulha, venho aqui dentro, puxo a linha, tá? Ah, Glei, quantas vezes eu vou fazer isso? Do tanto que você quiser, depende do tamanho do volume que você quiser que o seu ponto tenha. Agora eu vou pegar a minha agulha e puxo por dentro de todo mundo. Aí eu venho aqui, ó, e faço minha correntinha. E tá feito meu ponto puff. Esse é o meu ponto puff. Mais uma vez, pulo uma correntinha, da frente eu vou. Lacei a minha agulha como se fosse o ponto alto, venho dentro da correntinha, puxo, primeiro ponto. Laço minha agulha, passo dentro, vou lá atrás, puxo, segundo ponto. Laço mais uma vez, venho aqui dentro, puxo e estico o fio, tá? Ó. Tenho 1, 2, 3, 4. Vou laçar mais uma vez, venho aqui dentro, puxo, estico bem o fio.
Por que que o meu ponto tá ficando desse tamanho aqui? Porque corresponde ao tamanho dessa correntinha que eu tenho aqui. Se eu colocar essa correntinha aqui maior, ele pode ficar maior. Aí eu estico o ponto tanto que me dá vontade, tá? Aí eu vou lá no fio, puxo por dentro todo mundo. Dessa forma. Sai aqui do outro lado, passa aqui por dentro e venho aqui e arremato. Ele fica bonito com linha fina, Glaê? Gente, eu nunca fiz ele com linha fina, tá? Já fiz ele com lã, com linha fina eu nunca fiz não. Mas ele é o que mais se aproxima do ponto pipoca, tá? Ele vai ter um efeito bem interessante e é mais econômico. Se a gente desmanchar um ponto pipoca desse aqui, pode desmanchar o ponto pipoca. Eu vou desmanchar aqui até chegar aqui, ó. Certo? Eu posso até cortar o fio aqui nesse ponto para não me dar trabalho, tá? Bora desmanchar um ponto pipoca pra gente ver que tanto linha a gente gastou fazer o ponto pipoca. Certo? Vamos segurar aqui, ó. A gente gastou, ó. Vamos medir. Eu vou medir, pera. Eu medi aqui na minha régua, gente. Deu 68 centímetros e meio de linha que a gente gastou pra fazer um ponto pipoca. Pra fazer o ponto folha, vamos desmanchar o ponto folha, tá? Partindo aqui do nozinho onde eu fiz, ó. Olha. Olha o tanto de linha que eu gastei. Aqui dá uns 30 centímetros, mais ou menos. Bora medir. Eu vou medir com a régua e já volto. 30 centímetros exatinho, tá? Eu falei que aquele dali é o dobro desse? Falei. Agora, vamos desmanchar um ponto puff, que é esse que a gente acabou de fazer, ó. Olha só, eu vou segurar aqui só para desmanchar com mais facilidade, olha. Tá vendo só? É quase a mesma coisa. Vamos medir aqui. Eu vou medir para vocês verem, tá? Ó. Minha régua tá aqui. Eu tenho 30 até aqui. Deu 30. Tô segurando. Eu gastei 37 centímetros, ó. Fiz 37 centímetros para fazer cada ponto. Vocês estão entendendo o que eu falei para vocês? O ponto folha é extremamente econômico, o ponto pipoca gasta muito e o ponto puff gasta até o mediano, né? Ele vai ter o mesmo efeito do pipoca, porém vai gastar bem menos linha. Outra coisa, o ponto puff, eu não preciso colocar aquela carreirinha igual no ponto pipoca, tá? O ponto puff, tanto faz eu fazer por um lado como pelo outro, ele vai ter o efeito do mesmo jeito, tá? Ele vai ser um pouco mais leve, porque como os fios não estão trançados ponto por ponto, eles são bem mais leves. E por aí você vai conseguir entender o que eu tô falando, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido entender essa parte, esse detalhe. Escolham qual que melhor se adaptam. Pratiquem. Não há uma peça pronta, uma peça bonita sem prática. Quando a gente não sabe fazer o ponto, a gente tem que praticar, treinar, repetir. Repetição leva à perfeição. E é isso aí que eu quero dizer pra vocês hoje, tá? Quero agradecer de verdade, muito com o carinho de vocês, atenção. Me desculpem o vídeo tá sem então, tá, gente? Mas eu precisava gravar, estava com outros vídeos pra fazer. Gravei o vídeo agora, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Fiquem com Deus. Y una cosilla, las chicas que hablan español, mañana viene tu clase de crochet, entonces vamos a aprender a hacer todos esos puntos y también vamos a hacer otras aplicaciones, ¿sí? Besitos, beijos meninas, fiquem com Deus, amanhã tem um vídeo em espanhol e a gente se fala. Fui!